Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Latitude 10. Hoje nós estamos aqui no Rio Guaporé, estamos na divisa entre Brasil e Bolívia e vamos falar para vocês um pouco sobre esse imenso rio que nós temos aqui na Amazônia, que é um dos mais importantes afluentes do rio Mamoré e consequentemente afluente do rio Madeira. Tá? Hoje nossa aula é em campo. O Rio Guaporé nasce nas porções do Planalto das Serras dos Parecidos, no estado do Mato Grosso. Por lá percorre áreas de depressões até chegar aqui na divisa entre Brasil e Bolívia, formando o limite entre esses dois países. Essa região fronteiriça é uma região pouco habitada do lado boliviano e também pouco habitada do lado brasileiro. Só que do lado brasileiro nós temos mais atividades econômicas ligadas a esse ponto do rio. Nós temos vilas, antigas civilizações quilombolas que resistiram ao longo do tempo, que se tornaram vilas de pescadores, e cidades como Pimenteiras do Oeste, que fica às margens do Rio Guaporé, assim também como Costa Marques, o Real Forte Príncipe da Beira, próximo ao Rio Guaporé. Dentre os principais afluentes do Rio Guaporé, nós temos o Rio Veados, nós temos o Rio Cabixi, o Rio Branco, o Rio Mequens. O Rio Branco e o Rio Mequens, inclusive, estão dentro de uma área do Parque Estadual de Corumbiara. E são bacias hidrográficas que suas cabeceiras estão fora da área de amortecimento do parque, o que traz consequências sérias para os ecossistemas encontrados dentro do Parque Estadual de Corumbiara, que é uma área de preservação ambiental muito ameaçada pela expansão do agronegócio. Esses fatores evidenciam as pressões que essas áreas recebem das atividades humanas. Nós temos a pecuária que já há muito tempo se consolidou em torno do Rio Guaporé. Nós tivemos a mineração lá no passado, durante os períodos de colonização da coroa portuguesa no Brasil. Nós tivemos os ciclos econômicos, tanto da mineração, da borracha e o da agropecuária. E a expansão da soja que nós temos neste momento, nesse ponto da região de Rondônia. Por que a expansão da soja? Cada vez mais a Amazônia vem sendo ameaçada com essas atividades econômicas ligadas ao agronegócio. Estamos aqui numa ilha fluvial do Rio Guaporé para mostrar para vocês um pouco sobre o processo de sedimentação, o transporte, a retirada de sedimentos que nós temos de alguns locais e a deposição, transporte e consequentemente a deposição desses materiais em outros locais, o que formam essas ilhas fluviais que nós temos ao longo do rio, por todo o Rio Guaporé. E isso é muito comum nos rios amazônicos, rios de planície. Vocês podem observar, inclusive, que as águas são muito tranquilas. Mesmo neste momento agora do inverno, onde nós temos uma baixa pluviosidade média ao longo do ano neste período, nós vamos ter aqui as águas muito tranquilas. O Rio Guaporé é bem conhecido por essas águas tranquilas.
Mas não se engane, essas águas tranquilas transportam uma carga de sedimentos muito grande. Esses sedimentos depositados formam esses bancos, essas banquisas de areia e sedimentação de restos de folhas, galhos, que consequentemente neste período vai formar as praias de água doce. Essas praias de água doce é que atraem turistas durante o período de estiagem, de vazante dos rios amazônicos. Esses sedimentos transportados, retirados das regiões mais elevadas, transportados para as áreas mais baixas, eles vão se acumulando nas curvas do rio e vai formar aquele sistema de canais do rio abandonado. Rios de planície formam muito esse tipo de canal abandonado. O que é isso? Eu tenho sedimentos sendo depositados ao longo de muito tempo, vai estrangulando o canal do rio. Por o rio ter uma velocidade média muito baixa de suas águas, ele não consegue depois retirar esses sedimentos e vai ali encostando galhos de árvores, troncos e vai estrangulando, ao passo que o rio vai criando outros caminhos e deixando aquele caminho anterior. Esse caminho anterior vai formar os lagos na forma de meia-lua, que os ribeirinhos chamam muito os lagos de meia-lua. São os lagos dos canais abandonados. O rio Guaporé possui esse tipo de formação. Outro rio amazônico muito comum, esse tipo de formação, é o próprio rio Madeira, já que o Guaporé é um dos subafluentes do rio Madeira. Nós temos também o rio Purus, que percorre ali a porção do Acre e Amazonas, que possui uma quantidade de canais abandonados imensa. Esse tipo de formação ocorre pelo transporte e deposição dos sedimentos ao longo do tempo. Essas características, inclusive, elas acabam atraindo atividades econômicas como a pesca, como nós já falamos anteriormente. Ela atrai também atividades econômicas ligadas à pecuária. Por quê? Assim como no Pantanal Mato-Grossense, quando as águas rebaixam no rio Guaporé, que formam extensas áreas com gramíneas, com áreas que antes estavam inundadas, muitos fazendeiros da região transportam os animais para pastar nessas áreas, o que é proibido, é claro. E muitas dessas áreas pertencem a áreas de conservação consolidadas, como o Parque Estadual de Corumbiara. Sobre os materiais que o rio transporta ao longo do tempo, nós temos um muito interessante que tem até uma importância econômica para nós, seres humanos, que é justamente esse aqui. Nós temos aqui a areia e o seixo rolado, aquele seixo rolado muito utilizado na construção civil. O que é esse seixo rolado? Esse seixo rolado, ele é nada mais nada menos que detritos de rocha que o rio transportou ao longo do tempo, e devido a esse transporte, ele vai perdendo as arestas, se tornando um material mais arredondado, um material mais polido, e que durante o período da seca ele acaba se acumulando nas praias, nessas regiões que o rio fica mais raso. Esse transporte e deposição do seixo, ele acontece por milhares e milhares de anos e traz essas paisagens de água doce, de praias de água doce aos rios amazônicos. Pessoal, estamos aqui agora no outro lado do rio, nós estamos no território boliviano. Então nós saímos daquele limite, que era o rio, e chegamos à fronteira Brasil-Bolívia do lado boliviano. Nós temos aqui um parque nacional, o Parque Nacional Noel Quimpef Mercado, que é uma região da Bolívia dedicada à proteção ambiental do rio Guaporé. E ao que nós percebemos aqui, ao chegar e observar, é que a vegetação neste lado do rio muda substancialmente. Nós conseguimos observar aqui uma vegetação de cerrado, diferente daquela vegetação mais do outro lado do rio, do ponto brasileiro, que nós encontramos a Amazônia, vegetação mais densa, mais fechada. Isso é muito comum aqui nessa região. Nós temos uma zona de transição. Ora vamos ter paisagens que se assemelham a um Pantanal, o Pantanal do rio Guaporé. Ora teremos uma paisagem que se assemelha com o Cerrado,
devido às manchas de cerrado, nós vamos ter as diferenças de altitudes, de clima. Lembrando que o clima nessa região que nós encontramos aqui é o clima equatorial. A média pluviométrica aqui anual é de 2.300 milímetros anuais. Então nós temos uma média pluviométrica. Que susto! Detalhe, era a folha. Ai, mano, porque o trem mexeu de uma vez. Uma média pluviométrica bem elevada. Lembrando que os períodos de chuva na região eles se coincidem com o início da primavera, em setembro, até o fim do outono, em junho. É esse período de chuvas mais intensas na Amazônia. E é esse o período que nós chamamos de período das cheias dos rios amazônicos. Lembrando que o rio Guaporé é um rio de caráter pluvial, ou seja, ele depende das chuvas para que seus níveis sejam elevados, diferentemente do que ocorre com o Mamoré, cujo Guaporé é um dos seus afluentes logo à frente. No rio Mamoré nós vamos ter um caráter que depende do índice pluviométrico das chuvas e também do derretimento do gelo nas cordilheiras dos Andes na Bolívia, assim como o rio Beni, que ao encontrar o Mamoré forma o rio Madeira nas proximidades da cidade de Guajará-Mirim, em Rondônia, e Guaiará-Mirim, na Bolívia, e logo em seguida o rio Madeira. O rio Madeira também vai coincidir com esse sistema pluvial e nival, onde dependerá tanto das chuvas quanto do derretimento na Cordilheira dos Andes. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês gostem, curtam bastante esse vídeo, compartilhem com a galera, se inscrevam no nosso canal, dê esse apoio ao nosso trabalho. Passamos alguns perrengues aqui para fazer essas gravações, sol muito quente, mosquitos, né? Lembrando que nós estamos numa área praticamente isolada, intocada. Nós temos os processos de ocupação aí, mas ainda é uma área muito preservada, então nós temos aí as dificuldades para essas gravações. Então, deixem seu apoio e colabore com o nosso trabalho. Outra coisa, convido vocês a conhecer o Guaporé. Venham conhecer o Guaporé, venham para vocês entenderem por que é importante a conservação ambiental, por que é importante conservar essas áreas dos ecossistemas amazônicos, por que nós temos tanta importância na preservação do meio ambiente para que a nossa geração e as futuras gerações tenham qualidade de vida. E até mais, até logo!